Manual eletrônico. Máquina copiadora Gold, número 2. Parabéns, você adquiriu a mais recente versão desta bem conceituada e eficiente máquina copiadora. Conhecendo sua máquina. Mordentes. Os mordentes especiais foram desenvolvidos para um maior contato com as peças a serem fixadas. Feitos com material duro e banho de cromo, apertam com maior firmeza, conferindo maior segurança ao operador. Reversíveis de 2 lados. Carrinho. O carrinho da copiadora Gold número 2 foi projetado para um bom desempenho, deslizando de maneira uniforme, permitindo maior mobilidade ao efetuar uma cópia. O espaço de trabalho entre os mordentes está relacionado às dimensões atuais, exigidas pelas chaves de uso comum. Sendo leve, não oferece resistência ao operador. Manípulo. Anatômico e confortável, o manípulo da copiadora Gold número 2 foi desenvolvido para garantir ao operador maior segurança ao desempenhar seu serviço. Com tamanho apropriado, ele oferece um bom apoio para segurar, forçar e deslizar o carrinho. Marcadores. O uso dos marcadores agiliza e garante precisão na cópia. Acoplados aos mordentes, estão sempre à disposição, sendo úteis em posicionar as chaves corretamente, aumentando a confiança no serviço. Cuidado em especial ao ligar a máquina. Observe sempre se estão recolhidos, para evitar acidentes. Limitadores de curso. Para evitar que ocorram acidentes com os mordentes, existe um limitador que impede que o mordente seja atingido pela fresa. Este limitador é regulado na fábrica, permitindo que o carrinho tenha o máximo de curso sem oferecer riscos. Fresa. A fresa usada na copiadora Gold número 2 foi desenvolvida para aumentar a eficiência dos cortes, possuindo um lado em grau para o corte e outro lado reto para o acabamento, conferindo maior confiabilidade e um bom desempenho. Escova de nylon. Equipada com uma escova de nylon, que oferece a possibilidade de retirarmos rebarbas e melhorar a aparência da cópia, proporcionando um visual melhorado. Recomendamos cuidados especiais ao efetuar o escovamento de chaves, observando o correto posicionamento da chave, evitando acidentes com o operador. Guia. Produzidos com materiais de durabilidade, o guia serve para repassar com confiança cada detalhe a ser copiado, aumentando a precisão, com fácil ajuste e regulagem. Motor. Motor de potência adequada, blindado evitando sucção de cavacos e partículas que podem comprometer seu bom desempenho, com garantia de uma vida útil muito satisfatória. Baixo ruído, com tensão de trabalho específica, 110 ou 220 volts. Sempre se certifique, pela etiqueta indicativa na máquina, se a tensão do motor corresponde à da tomada em que ela será ligada. Instrução de uso. Fixação das chaves. Com a chave do cliente em mãos, iniciamos por fixá-la no mordente do lado esquerdo. Observando o detalhe de prendermos bem para que não ocorram acidentes com a chave escapando. Nas chaves que possuem um encosto, usar os marcadores do carrinho para um perfeito posicionamento da chave. Faremos o mesmo com a chave virgem, lembrando que as chaves virgens serão fixadas no mordente do lado direito, apertando muito bem, pois estarão em contato com a fresa em movimento. Em caso de chaves que não possuem encosto, faremos o batimento pela ponta da chave, usando os canais específicos no mordente, e uma lâmina. Inserimos uma lâmina no canal do mordente. Encosta-se a ponta da chave na lâmina e apertamos o mordente. Depois de fixadas corretamente as chaves, ligue a máquina e espere alguns segundos até o motor atingir a velocidade normal de trabalho. Usando o manípulo, pressione de forma firme e constante o carrinho contra o guia e a fresa.
Deslize o carrinho de maneira suave e uniforme, observando que o trabalho deve ser realizado iniciando da esquerda para a direita, ou seja, do encosto da chave para sua ponta. Isso devido ao fato da fresa ser em grau, sendo que partindo da esquerda, a fresa corta em proporção. Ao concluir o percurso, retorne da mesma maneira, agora da ponta para o encosto, da direita para a esquerda. Desta forma, o lado reto da fresa fará um acabamento fino no corte. Terminado o processo e com a máquina ainda ligada, use a escova para retirar rebarbas e dar polimento ao corte. Cuidado especial com a escova de nylon. Segure a chave de forma a não expor a mão ou parte do corpo, com risco de ferimentos. Escove a chave somente o suficiente para limpar a chave de rebarbas. Com o desgaste da escova, proceda à troca. Quanto menor o tamanho das cerdas, maior o risco de ferimentos e de danificar a chave. Observação: nunca ligue a máquina com o carrinho encostado na fresa. Verifique se nada está encostando-se à parte móvel da máquina, correndo o risco de quebrar dentes da fresa e possíveis acidentes para o operador. Em chaves de perfil diferente do modelo Yali, observe a maneira mais segura de fixá-las. O mordente possui um lado para tetra-chaves, indicado também para algumas chaves automotivas e chaves muito desgastadas ou com designer que não permitam sua fixação de modo seguro do modo Yali. Para a reversão, basta soltar a borboleta do mordente, puxe-os para cima, gire e aperte a borboleta. Observação: antes de iniciar o corte, verifique sempre os lados de ambos os mordentes. As medidas para o corte só serão compatíveis se os lados forem iguais, Yali com Yali e Tetra com Tetra. Regulagem. Pode ser feito o ajuste de profundidade, acentuando ou amenizando o corte, atuando sobre o parafuso situado sob o guia. Fixe normalmente 2 chaves virgens, de preferência do lado Yali. Destrave o guia soltando o parafuso localizado em cima dele, o suficiente para que ele movimente-se. Com a máquina desligada, aproxime o carrinho do conjunto fresa-guia. Observe quem encosta primeiro, sendo o guia, aperte mais o parafuso. Com isto, ele fará o guia recuar, aumentando o contato da fresa com a chave, com consequente aumento da profundidade do corte. No caso de ser a fresa que tocar primeiro, a chave proceda de maneira inversa, soltando o parafuso que exporá mais o guia, afastando a chave da fresa e amenizando a profundidade do corte. Gire a fresa com a mão. Observe a distância entre fresa e a chave. Faça o ajuste aos poucos, girando com a mão e experimentando, até sentir que a fresa está raspando levemente a chave. Aperte o parafuso de travamento em cima do guia. Ainda com as chaves virgens, ligue a máquina e execute o processo normal do corte. Note que, estando corretamente regulada, a chave não deve ser cortada, apenas raspada levemente em todo o percurso do carrinho. Observação: este ajuste somente será necessário na troca de fresa, ou ocorrer constantes erros no corte da chave. Em caso em que não se consiga uma regulagem satisfatória, encaminhe sua máquina à nossa assistência técnica. Quando ocorrer que a fresa esteja marcando o mordente, efetue a regulagem do limitador de curso do carrinho. Com cuidado, pois este limitador interfere de maneira significativa na precisão da máquina. Recomendamos o envio da máquina à nossa assistência técnica para eventual reparo. Chaves estreitas. Alguns modelos de chaves muito estreitos poderão dificultar uma fixação.
Acompanhe um par de grampos de aço para auxiliar na fixação. Colocados como calços nos mordentes, farão que estes modelos de chaves possam ser copiados de maneira satisfatória. Troca de fresa. Fresa com dentes quebrados, cortes imprecisos com constantes erros nas cópias, corte serrilhado e excesso de rebarbas difíceis de serem retiradas, indicam que a vida útil da fresa provavelmente foi ultrapassada. Providencie a troca o mais rápido possível. Lubrificação. Os rolamentos usados nos mancais são blindados de lubrificação permanente, não necessitando de cuidados nestes sentidos. O eixo de deslizamento do carrinho deve ser lubrificado e limpo constantemente. Recomendamos fluidos desengripantes à base de óleo fino. Não use graxa ou vaselina, pois acumulam cavaco e resíduos que diminuem a vida útil do eixo e embuchamento. Termo de garantia. A Gold garante o bom desempenho de sua máquina copiadora número 2, desde que seja aplicada as orientações de uso constante neste manual, e também seja usada da maneira e objetivo a que foi projetada, não tendo sido modificada ou usado de maneira incorreta a sua aplicação. Use sempre peças originais. Evite adaptações e modificações que podem comprometer o bom desempenho e a sua funcionalidade. Mantenha sua máquina sempre limpa e em lugar apropriado para que seu funcionamento e segurança do operador. No caso de manutenção, procure nosso serviço de assistência técnica. A Gold mantém um canal de comunicação direto com o cliente, prestando assistência e orientação, tirando dúvidas e auxiliando nossos clientes. SAC, Serviço de Atendimento ao Chaveiro. Telefone 0800 13 73 77.